Bora lá, só para registrar aqui, eu acabei de terminar de ler Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago e, nossa, que livro, que livraço, nossa, é uma história fantástica e vai dar bastante trabalho fazer uma resenha desse livro porque é bem complicado falar sobre essa história, mas vamos tentar. Opa, eu sou Najar Tarran e hoje a gente vai falar desse livro aqui, Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Pois a gente faz um tempo que eu não apareço aqui no canal, não produzo nada, porque eu tô em um momento da vida em que tá tudo muito acontecendo de uma vez e tal, e eu tô com uns objetivos a serem alcançados e tá me tomando muito tempo e acaba que eu não tenho tempo para ler direito e muito menos para gravar direito. Mas aí eu tô tentando retomar essa minha produção para a internet aos poucos, conforme eu vou tendo disposição e sinceramente tendo também vontade de fazer as coisas que eu tô nesse nível aí. Eu tô meio sem vontade de fazer coisas. Eu estava, né? Na verdade eu estava voltando essa vontade e aqui estamos nós para produzir mais um vídeo. Como eu disse, eu li esse livro aqui fantástico de José Saramago. Nesse momento em que vos falo, eu estou lendo um livro que eu tenho tá aqui embaladinho, como eu gosto de embalar meus livros que eu leio. Que esse aqui eu vou mostrar para vocês, vai cair em um outro vídeo, que é Os Sopros do Tempo. É um livro de poesia, sim, eu leio poesia, apesar de não ler tanto assim, do autor Climério Lima. Ele é um autor lá da minha terra e é sempre bom você incentivar os artistas locais. Mas hoje a gente não está aqui para falar de poesia, a gente está para falar de cegueira. Sim, a gente está aqui para falar do livro de José Saramago. Bem, primeiro vamos começar assim. José Saramago é um escritor muito renomado, muito consagrado, que viveu já faz um tempinho, né? Assim, não tanto tempo assim, mas ele é um autor clássico. E tem muita gente que tem preconceito com os autores clássicos da língua portuguesa. José Saramago, ele não é brasileiro, ele é português, lá de Portugal e tal. Ganhou até alguns prêmios e tal. É um escritor muito bom mesmo. E eu me surpreendo que eu nunca tivesse lido nada dele até hoje. Até me dar por vontade em ler essa criança aqui, esse ensaio. Esse livro é um ensaio. Ele se chama de Ensaio sobre a Cegueira, mas é só o título e tal. É um livro de ficção, como outro qualquer, mas muito interessante. E eu lembro de ter visto um comentário, não lembro mais de quem foi, disse que leu esse livro e esse livro passa uma sensação de angústia. E é verdade, é muito verdade. Bem, mas por que me deu vontade de ler essa edição logo agora? Bem, como eu disse, ele não estava na minha lista de livros para ler esse ano. Na verdade, esse ano eu nem fiz lista e tal. Eu tô realmente numa vida meio conturbada no momento e tal. Mas eu não fiz lista esse ano e me deu vontade de ler esse livro por um motivo. Eu estou ficando cego. Sim, apareceram... eu não sei nem como descrever, mas é como se fossem rasgões na minha vista, tanto de um lado como da outra. E, bem, queira Deus que eu realmente não fique cego, mas eu estou perdendo um pouco da minha visão aos poucos e já fica aí o registro. E eu não sei se tem tratamento, ainda tenho que me consultar e tal, ver o que é de fato isso. Eu já passei no médico e o médico me recomendou passar do oftalmologista, porque ele é quem vai dar o veredito em si. Mas, graças a isso, eu tive vontade então de ler essa obra que falava justamente sobre a cegueira. E nossa, que terrível! Isso aqui poderia ser facilmente um livro de terror, porque é muito angustiante ver a história do início até o fim, os altos e baixos, e na verdade a maior parte do tempo é só baixo, é ladeira abaixo. É um negócio, assim, é realmente uma parada angustiante. Mas do que fala o ensaio sobre a cegueira? Bem, a história começa da seguinte maneira. Em um certo dia, um senhor está dirigindo seu carro lá na cidade e tal, e aí, né, está lá dirigindo e tem um monte de gente atrás e o sinal abre.
e ele não se move. E fica todo mundo agoniado e buzinando, e aquela algazarra, sabe? Coisa de cidade grande e trânsito truncado, e uma pessoa de repente para ali. O pessoal acha que foi um problema mecânico no carro e saiu o pessoal todo agoniado, brabo com ele, vai lá no carro dele e ele tá lá desesperado porque ele ficou cego do nada. Mas não é uma cegueira simples, assim, ficou tudo escuro, não, ficou tudo branco, 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 branco. E ele não consegue enxergar nada, porque tem aquela... É uma... Como é que diz? É uma nuvem branca que ele descreve na sua vida. Ele não diz se a pessoa consegue ver vultos ou não. Diz apenas que uma cegueira branca se abateu sobre a pessoa. Bem, enfim, um cidadão se presta então, naquela muvuca toda, um cidadão se presta então a levá-lo até a sua casa, né? Ele vai dirigindo, leva até a sua casa, seu apartamento lá, e deixa ele lá, e no final das contas esse rapaz que fez essa boa ação acaba roubando o carro dele, e a gente vai saber, e é importante isso para a história porque tem uma coisa curiosa nesse livro, que ele não usa nome de pessoas. Por exemplo, esse primeiro cego, ele vai sempre se retratar para o cego como o primeiro cego. É a esposa dele, a esposa do primeiro cego. Aí esse primeiro cego vai no oftalmologista, e ele chama de doutor, o doutor, não sei o que, e a esposa do doutor, e aí tem a rapariga, e aí tá. Você tem que lembrar-se que isso aqui é um livro escrito por um autor português. A rapariga que ele utiliza lá não tem o tom que tem aqui no Brasil, né? E assim tem vários outros termos no decorrer da história que você precisa se atentar, que algumas coisas parece que ele está xingando alguém, mas não, é só uma diferença linguística que nós temos entre os nossos países de língua portuguesa. Assim como tem do Brasil para Portugal, tem para os outros países que foram colonizados por Portugal. Enfim, e acontece isso, né? Ele vai lá no oftalmologista e tal, o doutor. Quando ele sai do doutor, o doutor atende outras pessoas, o doutor cega também. E aí o governo começa a ficar preocupado, né? Porque o doutor vai e liga para o governo e tenta convencer eles de que tá alguma coisa muito estranha acontecendo, que uma nova epidemia pode estar surgindo ali. E aí uma coisa boa também desse livro é que a gente vê como uma pandemia, a gente vê como se a gente não soubesse, né? A gente acabou de passar por uma pandemia espalhar, e como o governo toma decisões notadamente inúteis e até ruins para o seu povo. E a gente vê aqui, nesse livro aqui, o governo começa a tomar umas medidas extremas, uma parada assim que não resolve nada, que só faz piorar a vida do pessoal. Enfim, tô pulando aqui o barco, tô pulando aqui as etapas da coisa. Começa a se espalhar então essa epidemia de cegueira, ninguém sabe como resolver, ninguém sabe como é que surge, ninguém sabe se é por contato, se é pelo ar, ninguém sabe como é que é, porque não tem gente suficiente, até tem no início gente suficiente trabalhando para tentar resolver, mas essas pessoas também vão cegando aos poucos. E é muito curioso ver isso, porque em dado momento eles estão lá ouvindo o rádio e tal, e a pessoa está relatando os problemas que acontecem, que estão acontecendo na sociedade, que a sociedade está ruim, porque as pessoas estão ficando cegas, e o radialista fica cego no meio da transmissão, e a transmissão acaba ali com um cara desesperado e tal, e meu Deus do céu. Enfim, eles pegam esses primeiros, eles pegam todos eles e colocam no manicômio. Por que o manicômio? Porque era um manicômio abandonado, eles não reformaram, não fizeram nada, só colocaram eles lá, não, vocês vão ficar aí, que é para não espalhar a doença. Botaram o exército na porta do manicômio, ninguém pode sair, se sair leva bala mesmo, leva tiro. E colocaram lá o pessoal, e era para eles darem comida para eles e tal. E aí, eles vão lá dar de boca a boca? Não. Botava lá comida na porta, vocês que se virem, seus cegos. Vocês que deem seu jeito de dividir, façam aí do seu jeito, mas não cheguem perto da gente. E aí, meu Deus do céu, esse manicômio vira o inferno na Terra pro pessoal que vai lá. Sim, é importante dizer o seguinte, tem uma única personagem que não cega durante o livro, ou pelo menos durante boa parte do livro, que é a mulher do médico, que ele sempre vai se referir como a mulher do médico e tal. E, enfim, ela é os olhos daquele grupozinho que vai se formando ali na primeira câmara.
O manicômio tem várias câmaras, e nessa primeira câmara fica os nossos cegos que a gente vai acompanhar e tal. Mas é uma parada muito, mas muito, assim, eita, eu não lembro de ter visto um filme tão angustiante como a história que eu li aqui. Nossa, é muito, uma parada muito pesada mesmo, assim, dados momentos você fica, meu Deus do céu, não tem condições de escapar daqui, não tem condições de ter um final feliz esse livro. E é bom você não ir esperando um final feliz desse livro mesmo. Bem, mas nesse manicômio, as paradas que acontecem, bicho, é de ruim a pior. Porque lá primeiro que não tem uma estrutura adequada para eles, não tem ninguém cuidando deles. E aí os cegos vão começando a defecar onde dá, e defeca no meio do corredor, e defeca na área de fora, né? Que tem um jardim, vamos chamar de jardim, né? Que é uma área por fora verde e tem uns muros em qual é cercado. Imagina uma grande escola, né? Você tem a escola, tem a área grande e tem um prédio no meio. E aí os cegos vão formando meio que facções, e surge uma facção lá dentro que explora os outros cegos e tal. E eles usam a força porque eles têm uma arma lá e eles, dado um momento, eles recolhem a comida e só dão a comida para os outros cegos se eles pagarem. E depois os cegos não tem mais como pagar, então eles forçam que as mulheres vão lá e tenham relações com eles para poder dar comida para os outros e para eles também. E, nossa, é uma parada muito pesada mesmo. Você vê a angústia do pessoal, e as mulheres morrem, e os homens morrem. Assim, metade do livro é só isso. É só lá dentro do manicômio e tal. E nossa, pesado mesmo. E você, oh, meu Deus do céu. Meu Deus, pra que tudo isso precisava? Mas é uma imaginação. E aí eu entendo o porquê do nome ensaio. Agora, pensando bem, é você fazendo um exercício de imaginação de como poderia ocorrer essas paradas e como a humanidade se tornaria fria diante da adversidade, da fome, diante do, né? A gente passou muito por isso, a gente viu na pele, a gente viu nas ruas, a gente viu na TV, né, nesses últimos 2 anos de pandemia que a gente viu, em que milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas perderam seus empregos, milhares de pessoas foram para as ruas porque não tinha outro lugar. E, bem, a gente vê isso aqui no livro que foi escrito há não sei quantos anos atrás. E é um negócio, assim, assustador de como é real a coisa, de como a gente pode traçar um paralelo com a realidade que a gente vê. É claro que tem as limitações, porque aqui é um estado, eu vou dizer pior, mas é difícil dizer que é pior do que o que a gente viveu. Mas é um estado bem ruim, né? Um estado em que todo mundo fica cego. E, enfim, as coisas vão piorando, gente morre quando tenta escapar, porque o exército mata mesmo, mas em dado momento, até o exército inteiro fica cego e fica todo mundo cego mesmo no planeta, pelo que dá a entender. E, bem, aí as coisas mudam, né? O manicômio acaba acabando de uma forma bem trágica mesmo, pega fogo, morre um monte de gente, e aí o nosso grupo, que tem a única pessoa que enxerga, acaba se desvencilhando desse inferno e eles vão tentar sobreviver. E aí a história ela toma um tom diferente. Ele sai daquele inferno para como é que eu posso dizer isso? Sai para um lugar mais... sai para um purgatório, sabe? É um lugar que não é um inferno e certamente não é um céu. É um lugar lá que você está vivendo e ali novas regras vão surgindo. Por exemplo, eles não têm casa, né? Aliás, eles têm casa, eles até vão até a casa deles e tal. Mas os cegos, o resto dos cegos que conseguiram sobreviver, eles vão se formando pequenos grupos e o que é que eles fazem? Eles saem para procurar comida e eles não sabem como voltar. E aí eles procuram a casa que eles entrarem, que tiver vazia, eles entram, fecham a porta e dormem ali. Se outro grupo chegar e tiver ocupado, eles vão simplesmente procurando outras casas e assim vão ocupando os locais e vivem uma vida de nômades, né? Você dorme aqui hoje, amanhã
você dorme em outro lugar e assim vai procurando comida no lixo, em mercados e tal. É uma parada bem pesada, por assim dizer. Bem, daqui pra frente eu não vou contar mais a história, até porque a história fica mais flat até o final, e eu não quero falar do final, porque o final ele é interessante, ele traz muita reflexão sobre a história em si, e eu sinto que o autor não quis pegar muito mais pesado no final. Mas leiam, vocês precisam ler. O José Saramago é um autor consagrado, não é à toa, vale muito a pena a leitura. Eu sei que as pessoas não gostam de ver vídeos de resenha no geral, eles preferem ver livros de unboxing. E é por isso que agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si. Vamos aproveitar essa deixa que eu já ia quase esquecer. Esse livro aqui é uma edição comemorativa de 20 anos dessa obra. É um livro em capa dura, tem essa capa estranha aqui, você vê, dá pra ter uma ideia assim, não dá pra ter ideia, uns vultos em cima de uma folha de jornal, essa capa cinza, o cinza tem a ver com a história, eu gostei desse tom e tal, mas sinceramente eu fiquei meio decepcionado com essa edição. Eu já peguei edições que nem são comemorativas, muito melhores. E vamos lá, primeira coisa, tem várias coisas legais e tal. A folha é daquela amarelazinha, boa e tal para ler. O tamanho das letras é o tamanho padrão, mas nós temos aqui algumas coisas que são do tipo de texto daquela época, que era como eu já li outros livros antigos e eles têm esse padrão. Eu vou tentar mostrar aqui, se eu não conseguir eu vou gravar por fora para vocês verem. Mas olha só esse parágrafo, ele ocupa a página inteira. Nossa, quase todas as páginas são desse jeito, assim. São parágrafos gigantes e os capítulos são muito grandes também. É uma leitura que, apesar de muito interessante, ela é cansativa para quem não está acostumado a esse tipo de livro clássico. Além disso, eu sinto que eles poderiam ter tido um trabalhozinho a mais, né, para dar uma melhorada na coisa. Por exemplo, poderiam ter colocado algumas ilustrações, e se não quisessem colocar ilustrações, poderiam ter colocado pelo menos um fitilhozinho, né, pra gente marcar as páginas que a gente vai lendo. Afinal, essa é uma edição comemorativa. Nossa, tem uma edição aqui comemorativa cadê? Não tá aqui. Mas da Coraline, eu já mostrei aqui, tem vídeo no canal dele. Nossa, que livro fantástico, é um livro muito bonito mesmo, muito bem feito, e é de fato uma edição comemorativa, que aliás veio até com o marcador de páginas que eu uso desde então para ficar lendo meus livros e tal. Preciso até de mais, preciso de outros e eu tenho que comprar, não sei onde é que vende aqui. Comprar pela internet sai caro por causa do frete e tal. Mas, enfim, vocês poderiam ter tido um esmerozinho a mais nessa edição com a história fantástica mesmo, angustiante, quase um pesadelo de se ler. Então, se você tem curiosidade, se você ainda tem vistas para ler o José Saramago e tal, o ensaio sobre a cegueira, leia, vale muito a pena. Se você não tem, ouça um audiolivro que mesmo assim vai valer muito a pena. Gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito as pessoas que ficaram até aqui. Ficou um vídeo meio grande. Eu acho que eu não vou fazer muita edição nesse vídeo, eu acho. E, bem, nos vemos em uma próxima. Tchau.